clube tão grande quanto o Estado de São Paulo. Esse é um clube muito tradicional que a gente não pode deixar se perder. Eu não acredito que seja uma equipe de grandeza, mas uma equipe que pode voltar a formar grandes jogadores. O Nacional é um clube que sofre por ser um clube da cidade de São Paulo. Porque sem planejamento hoje eu não vejo muita saída para o Nacional. É muito difícil trabalhar nessa última divisão que a gente está. O Nacional não é notícia. Quanto mais o tempo passa, mais essa marca se desvaloriza. Que é o berço do futebol. O Nacional é uma família para mim. É importante criticar e tudo, mas tem que ter amor pelo Nacional. Então acho que a gente precisa resgatar essa história do Nacional. Tá aí uma questão em aberto, né? Quem organizou o futebol no Brasil foi Charles Miller. Quem organizou os primeiros clubes, campeonato oficial. Ele trouxe uma bola, se não me engano, duas bolas, mas parece que foi uma bola, e trouxe as regras do futebol, como se jogava nas universidades lá da Inglaterra. Aí ele foi com o pessoal da São Paulo Railway, que era a chamada inglesa, né? SPR. Procurou também amigos do London Bank, procurou amigos da companhia de gás também, que era tudo inglês. Foi muito na base do improviso, né? Mas de qualquer forma acabou ficando para a história como a primeira vez oficial em que a bola rolou no Brasil com dois times constituídos. Ainda que esses dois times não soubessem lá muito bem o que estavam fazendo. Muito provavelmente é no sábado pela natureza das pessoas que estavam envolvidas naquela atividade, né? E as pessoas dizem que o jogo foi hoje na região da Zome, as margens do tamanho do API, né? Aquela várzea. Eram britânicos ou descendentes de britânicos ou ainda funcionários de empresas de britânicos que fizeram esse jogo de uma certa forma despretensioso, né? Esse primeiro jogo foi muito improvisado, os registros contam que foi assistido ali pelas vacas que pastavam na região da Várzea do Carmo, e a várzea se torna algo muito importante na história do futebol brasileiro. O Charles Miller veio entusiasmado querendo implantar o futebol. Começou aqui. O Nacional que trouxe o futebol para o Brasil através da própria história que vocês conhecem, do Charles Miller e tal, que era o SPR e é o Nacional hoje, fundador da Federação Paulista de Futebol. De abril de 1895, né? E dali para frente não parou mais. Aquele esporte agradou aquela mocidade. Então na época, acredito eu, para se associar ao Nacional, a gente tinha que ser funcionário da estrada. Naquela época, o futebol era só praticado pela elite, tanto é que tinha o preconceito contra jogadores da raça negra, enfim. Mas os caras iam pro jogo de paletó e gravata. Como eram filhos de ricos, funcionários de empresas estrangeiras aqui, o futebol demorou um pouco para ganhar a coisa da popularização. O Nacional tem uma história fantástica. Superior aos outros que ajudaram a fundar a Federação Paulista de Futebol, que aqui foram os primeiros passos. Até uma cena famosa do Pelé, antiga, que passa nesses Pelé eterno, nesses negócios, que é o Pelé fazendo um gol contra o Nacional. Eu já vi cara trocar de partido político, trocar de mulher, tem uns que gostam, trocam até de sexo.
Agora trocar time de futebol nunca vi, velho. A gente se decepciona, xinga a diretoria, pede desculpa. A gente entende o lado da diretoria. Existe uma união fora e dentro do campo, né? Essa união foi conseguida através de todo o pessoal que está envolvido no futebol, a comissão técnica, a diretoria, você entendeu? E até associados nossos e torcedores que participam, que gostam, que vão. O que está assimilando, por enquanto está dando, graças a Deus, está tudo certo, tudo está acontecendo. Está sempre conversando com os jogadores, nós estamos sempre procurando quais são os problemas que ele tem fora do clube, você entendeu? Para poder ajudá-lo de alguma maneira, né? Isso tudo é importante, a gente faz, por isso que nós estamos conseguindo um resultado positivo. Porque o Nacional, naquela oportunidade, tinha um verdadeiro esquadrão. Félix, né, o goleiro nosso campeão do mundo de 70. Tem o Vicente Arenari também, falava muito do Nacional. O Carbone, o centroavante do Corinthians, jogou no Juventus, passou também, mas naquela, se não me engano, também na condição de fim de carreira. Eu me lembro ainda que o Dodô, aquele centroavante Dodô que jogou no São Paulo, no Fluminense, no Santos, foi revelado no Nacional. E tinha um amigo que jogava comigo lá e que jogava no Nacional, que era o Edmilson. Ele vivia me pedindo para vir fazer um teste aqui no Nacional, porque a gente jogava bem lá, e aí eu vim. Acabei fazendo o teste e realmente passei. E aí começou a minha trajetória aqui no Nacional. Mandou na área, olha aí, dá pra chegar mais um gol aí o Nacional, olha aí. Tá na área, o toque, o gol do Nacional. O quarto gol. Foi uma vez muito boa, né? Aprendi muitas coisas lá. O pessoal, principalmente o professor Orestes, né, que foi meu treinador no início dele de carreira, ele me ensinou muitas coisas. Vamos fazer de tudo. Jogavam fácil, viu? De grau, de cabeça. Cheguei aqui no Nacional em 84. Foram 6 anos, né? Foram 4 anos na categoria de base, juvenil e juniores, onde a gente conseguiu ser campeão na Copa São Paulo em 88. Eu vi o Deca jogar no Nacional, eu vi o Dodô, eu vi o Magrão, goleiro do esporte, jogar no Nacional. Vi muita gente. Clube que já teve uma importância muito grande, já foi um clube importante e que infelizmente, por más administrações e por um contexto todo que se estabeleceu no futebol brasileiro, acabaram ficando aí numa situação quase que de desaparecimento. Vitórias importantes para aglutinar torcedor. O segredo do futebol hoje, a maioria das equipes é investir na base. Acho que o Nacional é um dos clubes que mais recebe garotada, garotos aqui. É um dos clubes, pela sua localização, quando chega aqui, quer fazer inscrição, quer receber informações. Então é um dos clubes mais procurados hoje aqui em São Paulo. Os jogadores mais novos não têm uma visibilidade como se deveria ter num time grande, mas eu acho que tudo isso é um processo de aprendizagem, é um processo de crescimento. O funil é bem pequeno, poucos conseguem. Os empresários, e esses empresários ficavam aqui de olho, quando o moleque saía, ele já ia em cima do garoto. E convidava para ele treinar no time tal e jogar no time tal. Aconteceu foi que com a extinção da lei do passe, os clubes pequenos acabaram perdendo os atletas muito mais fácil, porque não tinha como segurar o garoto. Mas ao mesmo tempo se acabou com uma escravidão, entre aspas, de você ficava dono daquele atleta para o resto da vida, se você quiser. Quem não tem um empresário muito grande trabalhando por trás, nos bastidores do futebol, não tem muita vez. Muita corrupção, muita sacanagem. São os empresários comprando os pais, que normalmente eles não têm ideia do que é o futebol. Na Lei Pelé você tem que fazer contrato com um moleque com 15, 16 anos. Como você vai saber se esse moleque é bom? A Lei Pelé, ela acaba dando ao investidor
a tranquilidade de olhar o campeonato como um todo, ou os campeonatos como um todo. Ela é muito mais prejudicial para quem não tem dinheiro lá embaixo. É o atleta que entra contra o clube, não é nenhum empresário, nada, nenhum. Então é o atleta contra o clube, né? O atleta que aciona o clube. A Lei Pelé deu muito poder para jogador. Tudo é o mercado e a administração. Os dirigentes do passado não souberam se adaptar às necessidades dos tempos de hoje e ficaram para trás. Um dirigente novo, um dirigente que tem ideia moderna, que estudou, tudo, os dirigentes aqueles mais antigão não gostam. Clubes assim de menor apelo financeiro, etc., é difícil você ter assim oposição. Então são as pessoas praticamente se conhecem, são as mesmas pessoas. Com a saída dos ingleses, né? E com a estatização da ferrovia, isso aqui ficou Pô, de quem é aquilo lá? Entendeu? Tem um clube do governo. Por isso que você tem um grupo, são os conselheiros elegem o presidente do conselho e o presidente do conselho elege o presidente administrativo. Entendeu? Então, numa situação que apareça que não era previsto há anos atrás e que vai favorecer o clube, você colocando isso em discussão com o conselho e tal, você pode fazer alterações. O Nacional ficou para trás também porque não se adaptou às necessidades do mercado que o futebol de hoje exige. Todo clube pode ser empregado um método de trabalho inovador, profissional, de grande impacto. Agora, a estrutura do clube e a sua estrutura administrativa tem que estar de acordo com essa implementação. Hoje nós temos aproximadamente uns 2.500 a 3.000 associados. Eu falo em associado titular, mas ele tem a esposa, tem os filhos que são dependentes. Precisa fazer um negócio profissional, deixar a paixão de lado. Como o futebol virou um negócio e que com muito dinheiro envolvido, o mercado está cada vez mais competitivo. Eu acho que o caminho é a parceria. É você buscar na iniciativa privada o seu retorno financeiro. Há parcerias e parcerias. Parcerias boas e parcerias ruins. Normalmente o cara que investe, ele quer o retorno. Por exemplo, contrata um jogador, põe ali. Amanhã depois tem uma proposta para esse mesmo jogador de fora, ele não quer nem saber se o retorno técnico vai ser prejudicado ou não. Ele vai lá e vende o jogador. Foi feita a parceria Corinthians Nacional Corinthians, da finalidade de disputar o campeonato. Como o Nacional estava sem estrutura de atletas, o Corinthians cedeu esses atletas, comissão técnica, todos nós funcionários do Corinthians. E no dia dos jogos pelo campeonato da 4ª divisão, né, que é a famosa B1, a 4ª divisão do futebol paulista, a gente fez essa parceria com o Sub-23, o Sub-20, nós comandamos o Nacional na 4ª divisão, nessa parceria com o Corinthians, onde no dia dos jogos usava a camisa nacional. A gente ficou lá um ano. Administrativamente, essa coisa caminhou bem. Só dentro do campo, o resultado. Futebol é resultado. O futebol, na realidade, é muita despesa, né? Então, você manter um time hoje na Série A é despesa. Jogadores caros, você tem que ter jogador de nome, você tem despesa com hotel, viagem, estadia, salário. Quando o jogo é dentro do clube, nós temos que pagar, por exemplo, arbitragem, eu tenho que pagar ambulância, eu tenho que pagar médico, eu tenho que pagar maqueiro, eu tenho que pagar cantina, eu tenho que pagar o camarada que fica lá trocando o placar. O custo é grande e você não tem retorno. Qual é a possibilidade de um time como o Nacional competir na mesma divisão ou no mesmo patamar de um time que fatura 60 milhões e dá prejuízo? Não tem como. Se abrir capital, poderia, até deveria. Esse é um processo que, abrindo o clube empresa, você pode fazer. Você dentro de um capital aberto, você não tem esse tipo de possibilidade de gerência. Porque você tem que prestar contas com os seus associados, né? Não associados usuários, né? Mas sócios do clube por ter cotas, né? Os clubes
empresa, que é o caso do Barueri, daquele Boa, do Atlético Sorocaba, do Guaratinguetá, enfim, os clubes que são limitados, esses clubes eles permitem que você desenvolva um projeto mais profissional, porque não tem aquela sócio, um monte de sócio, conselheiro dando palpite. Ele tem que ter começo, meio e fim, tem que ter objetivo. É muito difícil trabalhar nessa última divisão que a gente está, né? O orçamento é muito reduzido, as condições de trabalho são bem reduzidas também, então a gente tem que fazer meio que um milagre para conseguir superar essas expectativas aí. Mas você tem que desmembrar a parte associativa da parte esportiva. E o futebol seria então uma empresa paralela, teria o conselho de gestão, provavelmente nominado pelo presidente do clube, e alguns profissionais fariam isso. Aquilo ali tinha que ser revigorado, quer dizer, talvez vendesse uma parte do seu terreno lá, no sentido de iluminar o estádio, de fazer arquibancada, fazer um belo estádio. Aí depende de uma formação de marketing, né? de investidores. Não é de repente o Nacional vai se transformar num time imbatível. Faz um jogo dos veteranos de preliminar e aí divulga. Você começa já a trazer um público saudoso, um público que gosta de futebol. Como é que você vai fazer mais de um time que perde? O grande marketing do futebol é a vitória. Primeiro você precisa se estruturar, ter condições, montar um bom time para depois você começar a trabalhar pelos resultados. A partir do momento que ele vira negócio, como todo negócio, ele vale o alcance que ele tem. Como ele vende publicidade, ele vale o quanto as pessoas estão olhando para ele. Futebol é dinheiro, é negócio. A televisão entrou, entendeu o mercado também entendeu que a televisão ela não tira público e sim acrescenta, valoriza a marca. Quem manda no futebol é a televisão, e a televisão ela paga a cada clube quanto ela acha que vale. E no rastro da televisão vieram os empresários, investidores, todo mundo ficou mais forte, inclusive o próprio futebol. Então, eu não tenho visibilidade, porque eu não tenho televisão, eu não tenho a mídia transmitindo. A receita de televisão não é a única. O clube hoje pode vender a camisa. O cara, para botar a marca na tua camisa, ele quer saber quando você vai aparecer na televisão, não quer saber da tua tradição. Infelizmente, não tem mais peso isso. Nós estamos sempre à procura de arrumar um novo patrocinador, né? Hoje é a década que você é uniforme, né? Então o patrocinador, digamos, hoje é a década. O futebol, ele precisa do quê? Ele precisa buscar em empresas o seu retorno, ou em parcerias. É esse o caminho. Se você coloca marcas sérias, pessoas sérias, você traz rentabilidade, você traz a sua seriedade para o seu clube. Se tiver um investidor forte, que é o mercado exige hoje, grandes jogadores, grande estrutura, esse time, essa marca vai ser valorizada. Tem a televisão, tem a bilheteria, que hoje a bilheteria está muito difícil dos clubes terem arrecadação de bilheteria. Praticamente bilheteria não entra mais. Mas como os recursos são reaproveitados? Eu acho que dentro de uma estratégia profissional, você nunca gastar mais do que você arrecada, você ter